Olá, antes de mergulharmos de cabeça nesta maré de memórias, se a sua alma gosta de histórias que fazem o coração bater mais forte, que nos mostram a força que nem sabíamos ter, já se inscreve aqui no canal. Assim, você não perde nenhum fio desta e de outras novelas da vida real. Prometo que cada palavra aqui valerá a pena, pois é a minha verdade, nua e crua, que lhes entrego. A poeira fina de Caruaru, aquela que o vento de agosto levanta do chão de terra batida, dançava sob a nesga de sol que entrava pela fresta da porta. Eu a observava, hipnotizada, enquanto o mundo do lado de fora parecia ter prendido a respiração. O silêncio na minha sala era denso, pesado como o pano de veludo do altar-mor, e o homem sentado na minha melhor cadeira de balanço, a que foi de meu finado Agenor, era a personificação daquele silêncio. Ele não balançava, apenas estava ali, uma estátua de batina preta e colarinho engomado, enviado diretamente do bispado de Pesqueira. Seu nome era Monsenhor Inácio, mas para mim, ele era apenas o carrasco. Seus olhos, pequenos e fundos, percorriam minha casa com um desdém mal disfarçado. Passavam pela santa ceia de gesso pendurada na parede, pelo retrato amarelado do meu casamento, pelos brinquedos de madeira do meu Benício espalhados no tapete de crochê. Cada olhar era uma sentença. Dona Conceição, ele começou, a voz tão seca quanto as folhas de mandacaru, no auge da estiagem. A senhora compreende a gravidade da situação. O seu ato causou um escândalo de proporções que a sua piedade de outrora deveria ter evitado. Meu coração, um passarinho velho e cansado, batia descompassado na gaiola do peito. Segurei com mais força a mãozinha do meu filho, Benício, que se agarrava à minha saia florida. Aos 10 anos, ele não entendia as palavras difíceis, mas sentia o peso delas no ar. Seus olhos grandes e escuros, os mesmos olhos que me olharam com pavor por trás de outro colarinho, fitavam o homem com uma curiosidade desarmada. Monsenhor, comecei, a voz trêmula, mas firme. Eu tinha ensaiado aquela firmeza por uma década. O que o senhor chama de ato, eu chamo de meu filho, e ele está aqui, ouvindo. Monsenhor Inácio ignorou a presença de Benício como se ele fosse um fantasma. A igreja, em sua infinita misericórdia, buscou uma solução discreta. Oferecemos ajuda, um lugar para a senhora e para a criança. Um recomeço longe daqui, onde a sua história não mancharia o nome da paróquia de São José. A oferta. Lembro-me dela. Não era ajuda. Era um exílio. Queriam me enfiar num convento de freiras reclusas em alguma cidade esquecida do sertão da Paraíba, onde eu seria uma sombra, e meu filho, um segredo. Recusei. A recusa foi meu primeiro grito de guerra. Eu não tenho do que me envergonhar, respondi, meu queixo erguendo-se 1 milímetro. Vergonha deveria ter quem abandona, quem julga, quem vira as costas para uma vida que Deus mandou. Um suspiro irritado escapou dos lábios finos do Monsenhor. Ele ajeitou a batina, um gesto de impaciência. A sua teimosia, Dona Conceição, só agrava o pecado. O padre Osvaldo foi devidamente punido, transferido para uma penitência de silêncio e oração. Ele está pagando por sua fraqueza. Mas a senhora insiste em exibir o fruto do pecado como um troféu. O fruto do pecado. Aquelas palavras cravaram em mim como espinhos de quipá. Olhei para Benício. Seu cabelo era liso e escuro, a pele cor de jambo, o sorriso fácil que iluminava a casa inteira. Ele era a coisa mais pura que eu já tinha visto. Como o amor que o gerou podia ser um pecado tão sujo? Ele não é um troféu, Monsenhor. Ele é meu filho. E esta é a minha casa, a minha cidade. Nasci aqui, enterrei meu marido aqui, criei meus filhos aqui. Não vou fugir como uma ladra. O homem se levantou. Era alto, e sua sombra cobriu a mim e a Benício, um eclipse súbito em plena tarde. Ele caminhou até a porta, mas parou no umbral, virando-se para me dar o golpe final. As vizinhas, que fingiam varrer a calçada, pararam para ouvir. O mundo todo estava ouvindo. Pois bem, a partir de hoje, por ordem do bispo, a senhora está formalmente desligada de todas as atividades paroquiais. Não poderá mais lecionar o catecismo, não poderá auxiliar na liturgia, não poderá sequer organizar a quermesse de São João. Suas netas também estão dispensadas do coro e do grupo de coroinhas. A paróquia de São José não pode mais ser associada ao seu nome. A senhora não é mais bem-vinda na casa de Deus. Ele não disse que eu estava excomungada.
era mais sutil, mais cruel. Eles não me expulsaram do céu, apenas trancaram a porta da igreja na minha cara. A mesma igreja que eu limpei, enfeitei e servi por 50 anos. A mesma igreja onde batizei meus filhos, onde chorei no funeral do meu marido, onde vi minhas netas cantarem no Natal. Ele se foi, deixando a porta aberta. A luz do sol da tarde invadiu a sala, forte e impiedosa, iluminando a poeira e as lágrimas que agora escorriam pelo meu rosto. Benício apertou minha mão. Mamãe, por que o moço bravo não quer que a gente vá mais na igreja? Abaixei-me, fiquei na sua altura. Enxuguei minhas lágrimas com as costas da mão e olhei fundo naqueles olhos que eram a minha condenação e a minha salvação. Por que, meu filho? Eu disse, a voz embargada, mas cheia de uma nova e terrível clareza. Às vezes, as pessoas que mais falam de Deus são as que menos o entendem. Lá fora, as vizinhas começaram a cochichar. A notícia se espalharia pela cidade mais rápido que fogo em palha seca. Ceissa da capela, a beata, a viúva exemplar, tinha sido banida. Eu era oficialmente uma pária, o escândalo de Caruaru. E ali, abraçada ao meu filho, no meio da minha sala humilde, eu senti o peso do mundo desabar sobre mim. Mas, pela primeira vez, também senti que tinha força suficiente para segurá-lo. Para entender a queda, é preciso conhecer a altura de onde se caiu. E eu, Conceição Almeida, vivi por mais de 60 anos no topo da minha pequena montanha de fé e devoção. Meu mundo era do tamanho da paróquia de São José, e eu era uma de suas colunas mais firmes. Meu nome de batismo é Conceição, um nome que minha mãe escolheu por eu ter nascido no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora. E por toda a vida, eu tentei honrar essa pureza que o nome carregava. Casei-me virgem com Agenor, um homem bom e trabalhador, que tinha o cheiro de couro nas mãos e a honestidade no olhar. Tivemos 3 filhos, Sofia, a mais velha, com a minha sensatez, Marcos, o do meio, com a teimosia do pai, e a caçula, Clara, um espírito livre que voava mais alto que nós 2 juntos. Agenor se foi cedo, um mal no peito, que o levou numa noite quente de novembro, deixando-me com 3 filhos para criar e uma oficina de conserto de sapatos para tocar. Eu tinha 42 anos. A dor da perda foi um buraco fundo na alma, e eu o preenchi com trabalho e oração. A oficina, durante o dia, me dava o pão. A igreja, ao fim da tarde, me dava o consolo. Eu não era apenas uma frequentadora. Eu era parte da estrutura da paróquia. As pessoas me chamavam de Ceissa da Capela, com um misto de respeito e carinho. Se uma toalha do altar precisava de um bordado novo, chamavam a Ceissa. Se o padre precisava de um almoço caprichado no domingo, era na casa da Ceissa que ele ia. Se uma noiva nervosa precisava de um copo d'água com açúcar antes de entrar na igreja, era a Ceissa quem a acalmava. Minha rotina era um relógio preciso. Acordava antes do sol, fazia minhas orações, preparava o café para os filhos e ia para a oficina nos fundos de casa. O cheiro de cola e couro era o perfume da minha labuta. Às 5 da tarde, fechava a oficina, tomava um banho e ia para a igreja. A missa das 6 era sagrada. Eu me sentava sempre no mesmo banco, o terceiro da fileira da direita, perto da imagem de Santa Rita de Cássia, minha santa de devoção. Eu via os padres passarem. Padre Anselmo, velho e ranzinza, com cheiro de naftalina. Padre Miguel, jovem e idealista, que tentou montar uma banda com os jovens da Crisma e foi transferido em menos de 1 ano. Padre Geraldo, que dormia durante os próprios sermões. Eu os servia a todos com a mesma dedicação. Para mim, eles não eram homens. Eram a representação de Deus na terra. Vasos sagrados que, mesmo com suas rachaduras, continham a água benta. Meus filhos cresceram, se casaram, me deram netos. Sofia me deu 2 meninas, Luísa e Beatriz. Marcos me deu um menino, Tiago. E Clara, que foi morar em Recife, me deu um neto por ano, até se contentar com 2, o Pedro e a pequena Marina, que mal conheci. Meus netos de Caruaru cresceram correndo pelos corredores da sacristia. Luísa e Beatriz cantavam no coro da igreja, suas vozes de anjo enchendo o templo nos domingos de manhã. Tiago era coroinha, todo orgulhoso em sua túnica vermelha e branca, balançando o turíbulo com uma seriedade de bispo. Eles eram a minha coroa, a prova de uma vida correta e abençoada. Eu era a avó exemplar, a viúva honrada, a serva fiel. Minha vida era um rio calmo, de águas claras,
correndo sem sobressaltos em direção ao mar da eternidade. Não havia espaço para correntezas, para pedras no caminho. A solidão era minha companheira, mas uma solidão mansa, preenchida pelo barulho dos netos, pelo cheiro de incenso, pelas ladainhas rezadas em voz baixa. Nas noites mais vazias, eu conversava com o retrato de Agenor na parede da sala. Contava sobre os netos, sobre os preços que subiam no mercado, sobre a seca que castigava o agreste, e pedia a ele que olhasse por nós lá de cima. Eu não sentia falta de um homem em minha cama. Sentia falta do meu companheiro, do meu amigo. A parte carnal de mim, eu acreditava, havia sido enterrada junto com ele. Meu corpo era apenas um invólucro para a minha alma, e essa alma pertencia a Deus e à minha família. Eu me via envelhecendo assim, sentada no meu banquinho na igreja, com os cabelos cada vez mais brancos, as mãos cada vez mais enrugadas, até o dia em que Deus me chamasse para junto de Agenor. Era um futuro simples, previsível e, para mim, perfeito. Eu não sabia, claro, que o rio da minha vida estava prestes a encontrar uma cachoeira, uma força da natureza que chegaria disfarçada de homem, vestindo uma batina e carregando uma Bíblia, e que viria para despedaçar a minha paz e me ensinar que as águas mais calmas são muitas vezes as que escondem os redemoinhos mais perigosos. Padre Osvaldo chegou a Caruaru numa tarde de maio, quando as primeiras chuvas finas começavam a lavar a poeira do verão e a prometer um São João farto. A notícia de sua chegada correu à cidade. Diziam que era jovem, que vinha da capital, que tinha estudado em Roma. Havia uma aura de expectativa no ar, como se esperássemos um Messias para renovar a fé amornada pelo Padre Geraldo e seus sermões sonolentos. Eu o vi pela primeira vez na missa de domingo. Quando ele caminhou até o altar, um murmúrio percorreu a igreja. Ele não era como os outros. Tinha pouco mais de 40 anos, mas uma energia que o fazia parecer mais novo. Seus cabelos eram escuros, já com alguns fios de prata nas têmporas, e seus olhos eram de um castanho profundo, mas tinham uma luz, uma vivacidade que parecia enxergar dentro da gente. Ele não andava, deslizava. E quando sorriu para a assembleia, um sorriso genuíno, que erguia os cantos dos olhos, sentia algo estranho, uma agitação que não sentia há décadas. Atribuía ao respeito, à admiração. Sua voz, quando ele começou a homilia, era diferente. Não era o tom monocórdico e cansado a que estávamos acostumados. Era uma voz firme, mas melodiosa. Ele não lia o sermão. Ele conversava conosco. Falava do Evangelho, mas o conectava com a nossa vida. Falava do preço do feijão, da dificuldade do agricultor, do amor de uma mãe por seu filho. Ele olhava para as pessoas, para os rostos cansados dos trabalhadores e para as crianças irrequietas. Ele nos via. Naquela primeira missa, ele batizou 3 crianças. Uma delas era minha neta mais nova, Marina, filha de Clara, que tinha vindo de Recife para a ocasião. Eu segurei a pequena no colo, perto da pia batismal, e observei suas mãos. Eram mãos grandes, de dedos longos e finos, mas firmes. Quando ele derramou a água benta na cabecinha de Marina e disse: "Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", seu olhar cruzou com o meu. Foi por um segundo, não mais que isso. Mas naquele segundo, eu senti uma conexão, um reconhecimento. Ele sorriu para mim, um sorriso pequeno, de cumplicidade, como se agradecesse por eu estar ali, sustentando aquela nova vida. Após a missa, como era de costume, fui à sacristia para me apresentar e oferecer meus serviços. Ele estava tirando os paramentos, e pela primeira vez o vi sem a casula pesada. Vestia apenas a batina preta, que marcava um corpo mais esguio do que eu imaginava. "Padre Osvaldo, seja bem-vindo a Caruaru", eu disse, a voz um pouco mais baixa que o normal. "Meu nome é Conceição, mas todos me chamam de Ceiça. Estou à sua disposição para o que precisar na paróquia." Ele se virou, e o sorriso que me deu foi ainda mais caloroso de perto. "Ceiça, já ouvi falar muito da senhora. Disseram-me que a senhora é a alma desta igreja." Corei. Eu, uma mulher de 64 anos, corei como uma menina. "Exageros do povo, padre. Sou apenas uma serva, pois são de servos assim que o reino de Deus é feito", ele respondeu, e sua voz tinha uma sinceridade que me desarmou. "Fico feliz em saber que posso contar com a senhora. A casa paroquial está uma bagunça, e eu sou um desastre na cozinha. Não se preocupe com isso, padre.
Amanhã mesmo virei dar um jeito na casa e lhe trarei o almoço. E assim começou. Minha rotina mudou. Além de cuidar da igreja, passei a cuidar também do padre. A casa paroquial, um sobrado antigo e úmido ao lado da igreja, aos poucos foi ganhando vida. Arejei os cômodos, lavei as cortinas mofadas, coloquei flores nos vasos. E todos os dias, ao meio-dia, eu levava para ele uma refeição quente. Uma galinha de cabidela, uma buchada, um sarapatel. Pratos da nossa terra, que ele comia com um apetite de menino. Ele insistia que eu me sentasse e almoçasse com ele. No início, eu hesitei. Não era apropriado. Mas ele tinha um jeito de pedir que era impossível recusar. Por favor, Ceissa, não me faça comer sozinho neste casarão. A comida fica até mais gostosa com uma boa prosa. E nós proseávamos. Ele me perguntava sobre minha vida, sobre Agenor, sobre meus filhos, e ouvia com uma atenção que me fazia sentir a pessoa mais interessante do mundo. Eu, que por anos só falava de santos e novenas, me vi falando de mim, dos meus sonhos de juventude, das minhas saudades. E ele também falava. Contava de sua infância em Olinda, de sua mãe, que era tão devota quanto eu, de sua decisão de entrar para o seminário. Havia uma melancolia em seu olhar quando falava do passado, uma solidão que eu reconhecia, pois era a mesma que morava em mim. Padre Osvaldo era um sopro de novidade não apenas para a paróquia, mas para a minha vida. Ele trouxe cor para os meus dias cinzentos de viúva. Ele me fez rir com suas histórias engraçadas sobre o seminário. Ele me fez pensar com suas perguntas sobre fé e dúvida. Ele me fez sentir vista. E para uma mulher que se tornara invisível com o tempo, ser vista era como respirar ar puro depois de um longo tempo submersa. Os meses foram se passando, e a presença do Padre Osvaldo se tornou uma constante na minha vida, tão natural quanto o nascer do sol. A relação que se estabeleceu entre nós não era mais a de um padre com sua fiel devota. Era algo mais profundo, mais humano. Era a amizade. Uma amizade improvável, nascida entre os bancos da igreja e temperada no calor do fogão. Eu conhecia seus gostos. Sabia que ele preferia o café forte e sem açúcar, que gostava de bolo de rolo, mas dispensava o de macaxeira. Sabia que ele tinha alergia à poeira e que, quando ficava nervoso, mexia sem parar no anel de prata que usava no dedo mínimo. Ele, por sua vez, aprendeu a ler minhas quietudes. Sabia quando a artrite atacava meus joelhos, só pelo jeito que eu andava. Sabia quando eu estava triste pela saudade de Agenor, e nessas horas ele não dizia nada. Apenas pedia que eu lesse um salmo para ele, e o som da minha voz preenchendo o silêncio era o melhor remédio. Nossas conversas durante o almoço se tornaram o ponto alto do meu dia. Falávamos de tudo, dos problemas da paróquia, das fofocas da cidade, dos livros que ele lia. Ele me emprestava livros, romances, poesias, coisas que eu não lia desde a juventude. A senhora tem uma alma de poeta, Ceissa, ele me disse uma vez, depois que comentei sobre um verso de Manuel Bandeira. Ninguém nunca tinha me dito algo assim. Ele tinha um jeito especial de lidar com as pessoas. Um dom. Eu o via consolar uma mãe que perdeu o filho, com um abraço que parecia absorver a dor. Eu o via brincar com as crianças da catequese, sujando a batina de terra ao participar de uma partida de futebol improvisada no pátio da igreja. Ele estava quebrando os moldes do padre distante e intocável. Ele era um pastor que cheirava a ovelhas, como dizia o Papa. E eu era sua confidente. Ele me contava suas frustrações, as dificuldades com o conselho financeiro da paróquia, a resistência de alguns fiéis mais conservadores às suas ideias de uma igreja mais aberta e acolhedora. Uma tarde, ele chegou para o almoço com o rosto carregado, sentou-se à mesa e ficou em silêncio por um longo tempo, apenas mexendo na comida com o garfo. "O que houve, padre?" Perguntei com cuidado. Ele suspirou, um som pesado. "É o bispo. Ele não aprovou o projeto da Pastoral da Juventude. Acha que música e teatro na igreja são profanos. Quer que eu me atenha ao catecismo tradicional. Às vezes, Ceissa, eu sinto que luto contra moinhos de vento. A estrutura da igreja é tão rígida, tão antiga. Sinto-me sufocado. Naquele momento, eu não vi o sacerdote. Vi o homem, um homem idealista, frustrado, solitário em sua batalha, e senti um impulso, uma vontade imensa de cuidar dele, de protegê-lo daquelas decepções. Tenha paciência, padre, eu disse, a voz mansa. As coisas de Deus têm o seu tempo.
e o Senhor está plantando sementes. Mesmo que a colheita demore, as sementes estão na terra. O seu trabalho não é em vão. Ele levantou os olhos para mim, e havia uma gratidão neles que me tocou profundamente. Obrigado, Ceissa. A senhora sempre sabe o que dizer. A senhora é a minha rocha aqui. A minha rocha. Aquelas palavras ecoaram em mim. Eu, que sempre busquei refúgio na rocha da igreja, agora era a rocha de alguém. De um homem. Aquilo moveu algo dentro de mim. Algo que estava adormecido há muito tempo. Um sentimento de ser importante, de ser necessária, não apenas como uma serva que executa tarefas, mas como uma presença que traz paz. A amizade se aprofundava em pequenos gestos. Um dia, encontrei sobre a mesa da cozinha da casa paroquial um pequeno vaso com uma única rosa vermelha e um bilhete. Para a flor mais preciosa do jardim de Deus. Obrigado por tudo. Oh, meu coração disparou. Era um gesto simples, inocente, mas vindo dele, ganhou um significado imenso. Guardei o bilhete dentro da minha Bíblia, na página do Cântico dos Cânticos. As pessoas na cidade começaram a notar nossa proximidade. Ceissa não sai mais da casa do padre, cochichavam as beatas na porta da igreja. Ele trata ela melhor que se fosse a mãe dele. Havia uma ponta de inveja, mas ninguém ousava pensar mal. Eu era a viúva de Agenor, uma mulher acima de qualquer suspeita. E ele era o padre. A barreira entre nós era sagrada, intransponível. Ou assim eu pensava. Assim nós dois pensávamos. Mas a amizade, quando é verdadeira e profunda, rega sementes que nem sabíamos que existiam em nosso solo. E no terreno árido da minha viuvez e da sua solidão, algo começava a brotar. Uma planta delicada e perigosa, que crescia silenciosamente, alimentada por olhares, por conversas, por uma cumplicidade que se tornava cada dia mais íntima. O confessionário da paróquia de São José era uma caixa de madeira escura, com cheiro de mofo e de segredos guardados. Eu me ajoelhava ali todos os sábados, como manda a tradição, e listava meus pequenos pecados para o padre Osvaldo. A impaciência com um cliente, um pensamento de julgamento sobre uma vizinha, a preguiça de rezar o terço completo. E ele me ouvia, me aconselhava, me dava absolvição. Era um ritual, uma limpeza semanal da alma. Mas havia uma confissão que eu não podia fazer, um sentimento que crescia em mim e que não tinha nome de pecado no catecismo. Era um carinho que transbordava a amizade, uma alegria que me invadia só de ouvir seus passos no corredor da casa paroquial. Era a forma como meu coração se aquietava quando ele estava por perto. Como eu poderia confessar algo que nem eu mesma entendia? A verdadeira confissão, aquela que mudou tudo, não aconteceu no confessionário. Aconteceu na cozinha da casa paroquial, numa noite de temporal em pleno mês de junho. Era véspera de São João. Caruaru fervilhava. O som das sanfonas vinha de longe, misturado com o cheiro de milho assado e o barulho dos fogos. Eu tinha ficado até mais tarde na paróquia, ajudando a organizar as barracas da quermesse. Quando terminei, o céu desabou. Uma chuva forte, com ventos que balançavam as árvores e faziam a energia elétrica piscar. Eu estava ensopada, e padre Osvaldo insistiu que eu esperasse a chuva passar na casa paroquial. Ele me deu uma toalha seca e me preparou um chá de erva cidreira. Sentamo-nos à mesa da cozinha, o único lugar da casa que parecia verdadeiramente um lar. A luz amarelada da lâmpada criava sombras dançantes nas paredes. E lá fora, o mundo parecia se dissolver em água. Ele parecia distante, o olhar perdido na janela escorrida de chuva. Estava quieto há algum tempo, o que era incomum. "O padre está bem?" perguntei, quebrando o silêncio. Ele demorou a responder. Quando falou, sua voz era baixa, quase um sussurro. "Hoje faz 20 anos que meu pai morreu." Me fiquei surpresa. Ele nunca falava do pai. "Eu sinto muito, padre." "Não sabia." Ele deu um sorriso triste. Ele não queria que eu fosse padre. Sonhava que eu fosse médico, como ele. Tivemos uma briga feia quando anunciei que ia para o seminário. Ele morreu sem falar comigo. Um acidente de carro. Eu nunca tive a chance de pedir perdão ou de explicar a ele o meu chamado. Ele baixou a cabeça e vi seus ombros tremerem. Pela primeira vez, eu vi padre Osvaldo chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma dor antiga, de um arrependimento que o tempo não curou. Ele, o homem que consolava a todos, estava desamparado. Meu instinto foi mais forte que qualquer convenção. Estendi a mão por sobre a mesa
e toquei a sua. Sua pele estava fria. Ele não recuou. Ao contrário, seus dedos se entrelaçaram nos meus, segurando minha mão com a força de um náufrago. Às vezes eu me pergunto se fiz a escolha certa, Ceissa. Ele confessou, a voz embargada. Esta solidão, ela é um peso. Eu amo a Deus, amo o meu sacerdócio. Mas há dias em que o silêncio deste casarão grita. Dias em que eu daria tudo para ter alguém com quem simplesmente dividir o peso do dia. Cada palavra dele era uma faca no meu peito. Porque eu entendia. Eu conhecia aquela solidão. Eu vivia com ela há 22 anos. A solidão de uma cama vazia, de uma mesa de jantar com lugares sobrando, de não ter ninguém para contar as pequenas vitórias e as pequenas derrotas do cotidiano. Eu sei, eu sussurrei. E naquela simples frase, eu confessei a minha própria solidão. Confessei os anos de conversas com um retrato na parede, as noites em que o choro vinha sem motivo, a sensação de ser apenas a mãe, a avó, a serva, e nunca mais a mulher, a companheira. Ficamos ali, de mãos dadas, em silêncio. O único som era o da chuva e o de duas almas solitárias se reconhecendo na dor uma da outra. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos e brilhantes. Ele olhou para a minha mão, depois para o meu rosto, e seu olhar era de uma intensidade que me fez prender a respiração. Naquele momento, as barreiras invisíveis que nos separavam, a batina, a minha idade, o meu luto, as regras da igreja, pareceram se dissolver. Éramos apenas um homem e uma mulher, compartilhando uma vulnerabilidade que era tão humana quanto a necessidade de respirar. Ele soltou minha mão devagar, como se o contato queimasse. Levantou-se e foi até a janela, de costas para mim. É melhor a senhora ir, Ceissa. A chuva está diminuindo. A voz dele era controlada, distante de novo. Ele estava erguendo os muros de volta. Eu me levantei, o coração batendo forte. Peguei meu guarda-chuva, a bolsa. Caminhei até a porta, mas antes de sair, parei. Padre, eu disse, e ele se virou. O senhor não está sozinho. Não esperei por uma resposta. Saí para a noite chuvosa, mas o temporal agora estava dentro de mim. Aquela confissão silenciosa, feita de lágrimas e de um toque, tinha mudado tudo. A semente da amizade, regada pela água da vulnerabilidade, tinha se transformado em algo mais. E eu, pela primeira vez na vida, senti um medo aterrorizante e, ao mesmo tempo, uma estranha e perigosa esperança. Depois daquela noite de temporal, uma nova tensão se instalou entre nós. Era sutil, mas palpável. Evitávamos nos olhar nos olhos por muito tempo. Nossas conversas durante o almoço se tornaram mais cuidadosas. Falávamos do tempo, da liturgia, de assuntos seguros que não nos levassem de volta àquele terreno perigoso da vulnerabilidade compartilhada. Ele parecia estar lutando uma batalha interna. Havia dias em que ele estava mais distante, quase frio, mergulhado em seus livros e orações. Eram dias em que eu sentia que ele estava se punindo, tentando reforçar a distância que o sacerdócio impunha. Nesses dias, meu coração se enchia de uma tristeza mansa, mas havia outros dias. Dias em que um olhar demorava um segundo a mais, em que sua mão roçava a minha sem querer quando eu lhe entregava um prato e uma corrente elétrica parecia passar entre nós. Nesses momentos, o mundo parava, e o medo e a esperança dançavam dentro de mim. Eu me sentia culpada, ajoelhava-me diante do sacrário e pedia a Deus que arrancasse aquele sentimento do meu peito. Eu era uma avó, uma serva de Deus. Como podia sentir aquilo por um padre? Era um desrespeito, um sacrilégio. Mas o sentimento não ia embora. Pelo contrário, parecia criar raízes. Eu me via arrumando o cabelo com mais cuidado antes de ir para a casa paroquial, escolhendo a minha melhor blusa. Pequenas vaidades que eu pensei ter enterrado com Agenor. O ponto de ruptura aconteceu cerca de um mês depois, no início de agosto. O mês do desgosto, como dizem. A paróquia estava organizando a festa do padroeiro, São José, e o trabalho era dobrado. Eu e Padre Osvaldo passamos dias juntos, mergulhados em planilhas de custos, listas de voluntários e na montagem do andor para a procissão. Na noite que antecedeu a festa, ficamos até tarde na sacristia, finalizando os últimos detalhes. A igreja estava vazia e silenciosa, iluminada apenas pela luz fraca de uma lâmpada e pela chama bruxuleante da vela do Santíssimo. O cheiro de cera e de lírios enchiam o ar. Estávamos cansados.
Eu estava em pé sobre um banquinho, tentando prender um arranjo de flores no alto do andor, quando me desequilibrei. Senti o mundo girar e fechei os olhos, esperando a queda, mas ela não veio. Senti braços fortes me segurando, me envolvendo pela cintura e me amparando antes que eu atingisse o chão. Abri os olhos. Eu estava nos braços dele. Meu rosto estava a centímetros do seu. Podia sentir sua respiração quente em minha pele, o cheiro de lavanda de sua roupa, as batidas aceleradas de seu coração contra o meu peito. O tempo congelou. Seus olhos castanhos me fitavam com uma intensidade que era uma mistura de pânico, desejo e súplica. Era a mesma expressão daquela noite de chuva, mas agora multiplicada por 1000. Eu não conseguia desviar o olhar. Estava presa, hipnotizada. Ceissa, ele sussurrou, e meu nome em sua voz soou como uma oração e uma maldição. E então, ele me beijou. Não foi um beijo suave ou hesitante. Foi um beijo de desespero, de fome. Um beijo que continha meses de palavras não ditas, de sentimentos reprimidos. Era o beijo de um homem sedento encontrando água no deserto. E eu, para minha surpresa e vergonha, correspondi com a mesma intensidade. Meu corpo, adormecido por mais de 2 décadas, despertou de uma vez. Era como se uma represa se rompesse dentro de mim, liberando uma torrente de sensações que eu pensei que jamais sentiria novamente. O toque de suas mãos em minhas costas, o gosto de seus lábios, tudo era avassalador. Quando nos separamos, ambos ofegantes, a realidade caiu sobre nós como uma laje de concreto. O silêncio da igreja parecia nos acusar. A chama da vela do Santíssimo, que representava a presença de Cristo, parecia nos julgar. Ele me soltou como se eu queimasse. Deu 2 passos para trás, o rosto pálido, os olhos arregalados de horror. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Ele murmurou, passando as mãos pelo cabelo. Perdão, Ceissa. Me perdoe. Eu não sei o que me deu. Ele se virou e caminhou a passos largos até o altar. Ajoelhou-se diante do sacrário e enterrou o rosto nas mãos. Seus ombros tremiam em soluços silenciosos. Ele estava rezando, pedindo perdão pelo pecado que acabara de cometer. E eu fiquei ali, paralisada, perto do andor de São José, o santo carpinteiro, patrono da Sagrada Família. Minhas pernas tremiam, meus lábios ainda formigavam. Meu coração era um caos de culpa, êxtase e terror. Eu também tinha pecado. E o pior de tudo, uma parte de mim não se arrependia. Uma parte de mim, a mulher que eu pensei ter morrido com Agenor, sentia-se viva pela primeira vez em muito tempo. Saí da igreja como uma autômata. Não me lembro do caminho para casa. Apenas me lembro de entrar no meu quarto, trancar a porta e me olhar no espelho. O rosto que me encarou de volta era o de uma estranha, uma mulher de 64 anos, com rugas e cabelos brancos, mas com os olhos brilhando com um fogo que não pertencia a uma viúva devota. Naquela noite, eu não rezei. Eu não conseguia. As palavras não vinham. O céu, que sempre fora o meu teto e o meu refúgio, tinha caído sobre a minha cabeça, e eu estava soterrada sob seus escombros. Os dias que se seguiram àquela noite na sacristia foram um tormento. Um silêncio pesado e cheio de culpa se instalou entre mim e Osvaldo. Ele me evitava. Se eu estava na casa paroquial, ele encontrava uma desculpa para sair. Durante a missa, ele não olhava mais na minha direção. O homem que antes me via, agora fazia de tudo para me tornar invisível novamente. E cada olhar evitado era uma pequena punhalada no meu peito. Eu tentei fazer o mesmo. Tentei me afastar, mergulhar de volta na minha rotina de serva anônima, mas era inútil. O beijo tinha mudado a química entre nós. Era como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. A lembrança do seu toque, do seu gosto, estava gravada na minha pele. Depois de uma semana de tortura silenciosa, ele me procurou. Foi ao fim da tarde, na minha oficina. Eu estava lixando a sola de um sapato, e o barulho da máquina me impediu de ouvi-lo chegar. Só notei sua presença quando ele tocou meu ombro. Levei um susto tão grande que quase deixei a bota cair. Ele não estava de batina. Vestia uma calça jeans e uma camisa simples. Parecia mais jovem, mais vulnerável. Seus olhos estavam fundos, com olheiras. Ele não andava dormindo. E eu também não. Ceissa, nós precisamos conversar, ele disse, a voz baixa. Desliguei a máquina. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo cheiro de couro e cola. Eu apenas assenti, incapaz de falar. Eu não consigo parar de pensar no que aconteceu. Ele começou. Eu rezei. Eu jejuei.
Pedi a Deus que me livrasse desta tentação, mas não adianta. Quanto mais eu rezo para te esquecer, mais eu penso em você. Meu coração deu um salto. Ele sentia o mesmo. Eu não estava sozinha naquela loucura. Eu também, confessei em um sussurro. Eu também não consigo. Ele se aproximou, e o espaço entre nós na pequena oficina pareceu encolher, carregar-se de uma eletricidade que me arrepiava. Isso é errado, Ceissa. Eu sei que é. Eu fiz um voto a Deus. Um voto de castidade. E você é uma mulher honrada. Eu não tenho o direito de manchar a sua vida, a sua fé. E o que nós vamos fazer? Perguntei, a voz um fio. Ele olhou para mim, e em seus olhos havia uma batalha entre o dever e o desejo, entre a fé e o sentimento. E naquele momento, o sentimento venceu. Eu não sei, ele disse, a voz rouca. Eu só sei que não consigo mais ficar longe de você. E ele me beijou de novo. Desta vez, não havia o desespero da primeira vez. Havia uma ternura, uma aceitação resignada do inevitável. E no meio do cheiro de couro da minha oficina, nós nos rendemos. Assim começou o nosso segredo, o nosso jardim secreto, plantado em terreno proibido. Nossos encontros eram raros e arriscados. Aconteciam tarde da noite, quando a cidade dormia. Eu saía de casa pelos fundos, como uma fugitiva, e ia para a casa paroquial. Ele me esperava com a porta da cozinha destrancada. Ali, naquele espaço que já tinha sido palco de nossa amizade, nós nos tornávamos amantes. Na penumbra da cozinha, com o cheiro de café e de pecado no ar, eu redescobria meu corpo. Um corpo que eu pensava ser apenas um invólucro para a velhice, mas que nas mãos dele florescia. Ele era gentil, carinhoso, me despia com a reverência de quem desvela um altar. E eu, que nunca tinha conhecido outro homem além de Agenor, me entregava a ele com uma mistura de medo e devoção. Com ele eu não era Ceissa da Capela, a viúva beata. Eu era Conceição, a mulher. E ele, em meus braços, não era Padre Osvaldo, o representante de Deus. Era apenas Osvaldo, o homem. Um homem com suas carências, seus medos, sua necessidade de calor humano. Nós conversávamos por horas, deitados no pequeno sofá da sala dele, sob a luz da lua que entrava pela janela. Falávamos de nossos sonhos, de nossos medos. Ele me contava de sua vontade de ser pai, um sonho que ele teve que sacrificar pelo sacerdócio. E eu lhe contava sobre a alegria e a dor de ser mãe. Vivíamos numa bolha, um mundo à parte que durava apenas algumas horas por semana. De dia, éramos o padre e a paroquiana. Ele celebrava a missa, e eu comungava de suas mãos. E o simples toque de sua pele na minha língua era um segredo compartilhado. Um pequeno choque que só nós dois sentíamos. Era um jogo perigoso de aparências. A culpa era uma sombra constante. Eu me sentia uma hipócrita. Rezava com os lábios, mas meu corpo e meu coração pertenciam a um homem proibido. Olhava para o retrato de Agenor na parede e pedia seu perdão. Eu amava Osvaldo, mas amava Agenor também. O coração de uma mulher, descobri, é grande o suficiente para abrigar muitos tipos de amor e de luto. Osvaldo sofria ainda mais. A batina parecia queimar sua pele. Cada sermão que ele pregava sobre pecado e redenção era uma autoflagelação. Eu sou uma fraude, Ceissa, ele me dizia, nas noites em que a culpa o consumia. Como posso guiar este rebanho se eu mesmo sou a ovelha perdida? E eu o consolava. Dizia que Deus era misericórdia, que o nosso amor, nascido da solidão e do carinho, não podia ser inteiramente mau. Eu me agarrava a essa ideia para não enlouquecer. Vivíamos assim, na corda bamba entre o êxtase e o abismo. Nosso amor era uma flor exótica e venenosa, que florescia na escuridão, regada pelo perigo e pela culpa. E nós sabíamos, no fundo de nossas almas, que uma flor assim não poderia viver para sempre. Sabíamos que mais cedo ou mais tarde, a luz do dia a encontraria e a mataria. O outono chegou a Caruaru, pintando o céu com cores mais suaves e trazendo uma brisa fresca no final da tarde. E com ele, trouxe uma mudança em meu corpo. Uma mudança sutil, a princípio, que eu ignorei, atribuindo à idade. Um cansaço persistente, uma leve tontura pela manhã. Coisas da menopausa tardia, eu pensava. Eu tinha 65 anos. A natureza já tinha fechado essa porta para mim há muito tempo, mas os sinais se tornaram mais insistentes. Meus seios ficaram doloridos. Um enjoo teimoso me acompanhava ao longo do dia. O cheiro do couro na minha oficina, que por toda a vida fora meu companheiro,
Agora me revirava o estômago. E então, o mais impossível de todos os sinais. Minha menstruação, que há mais de 15 anos era apenas uma vaga lembrança, não veio. O medo, frio e paralisante, começou a se instalar em mim. Não podia ser. Era um disparate. Uma loucura da minha cabeça. Uma peça que meu corpo cansado estava me pregando. Eu tentava me convencer, mas a semente da dúvida, uma vez plantada, crescia em um ritmo assustador. Criei coragem e fui a uma farmácia na cidade vizinha, Bonito, onde ninguém me conhecia. Com as mãos trêmulas e o rosto queimando de vergonha, comprei um teste de gravidez. Escondi a pequena caixa no fundo da minha bolsa como se fosse contrabando. Em casa, tranquei-me no banheiro, o coração martelando contra as costelas. Segui as instruções do folheto com a precisão de quem desarma uma bomba. E então, esperei. Foram os 3 minutos mais longos da minha vida. 3 minutos em que todo o meu passado, presente e futuro pareciam suspensos. E então, o resultado apareceu. 2 listras cor-de-rosa, nítidas, inconfundíveis, cruéis. Positivo. Eu não gritei, não chorei. Apenas fiquei ali, sentada na beirada do vaso sanitário, olhando para aquele pequeno pedaço de plástico que continha a minha sentença. O chão pareceu sumir sob meus pés. O ar ficou rarefeito. O mundo, que já estava de cabeça para baixo, deu uma pirueta final e se estilhaçou. Grávida, aos 65 anos, do padre. A palavra ecoava na minha cabeça, absurda, monstruosa. Era um milagre biológico e uma catástrofe moral. Era a prova viva e irrefutável do nosso pecado, crescendo silenciosamente dentro de mim. O nosso jardim secreto tinha dado um fruto proibido que agora ameaçava derrubar os muros e se expor ao mundo. Passei a noite em claro, andando de um lado para o outro na minha sala. O que eu ia fazer? Como eu ia contar para Osvaldo? Como eu ia olhar no rosto dos meus filhos, dos meus netos, da cidade inteira? Ceissa da Capela, a avó Beata, grávida. Era uma piada de mau gosto, um escândalo que faria Caruaru tremer. Pensei em fugir, pegar minhas economias e sumir no mundo, ter esse filho em segredo e criá-lo longe de todos os olhares de julgamento. Mas para onde eu iria? Eu não tinha mais idade nem força para recomeçar do zero. Minhas raízes estavam fincadas neste chão de barro vermelho. Pensei no pior. Pensei em formas de me livrar do problema. Pensamentos sombrios e desesperados que me encheram de mais culpa ainda. Mas então, instintivamente, minha mão foi para o meu ventre. E ali, sob camadas de pele e de anos, eu senti uma conexão. Havia uma vida ali. Uma vida inocente, que não tinha culpa da loucura de seus pais. Uma vida que era parte minha e parte do homem que eu amava. E naquele toque, o desespero começou a dar lugar a um estranho e feroz instinto de proteção. Aquilo não era apenas um problema. Era uma criança. Meu filho. A percepção me atingiu com a força de uma revelação. Em meio ao caos e ao medo, uma certeza começou a se formar. Eu não podia fugir. Eu não podia me esconder. E, acima de tudo, eu não podia negar aquela vida. Amanheceu, e a luz do sol que entrou pela janela pareceu fria e acusadora. Eu me olhei no espelho. As rugas, os cabelos brancos, a pele flácida, o corpo de uma avó. E dentro daquele corpo, um milagre e uma bomba relógio. Eu sabia que a minha vida, como eu a conhecia, tinha acabado. A queda daquela altura que eu construí com tanta devoção seria longa e dolorosa. Mas eu também sabia, com uma clareza que só o desespero traz, que eu não cairia sozinha. Eu me agarraria a esta nova vida com todas as minhas forças. Agora, eu só precisava encontrar um jeito de contar a Osvaldo que o nosso amor, o nosso pecado, tinha um rosto e um coração que já batia junto ao meu. Levei 3 dias para criar coragem. 3 dias em que o segredo queimava dentro de mim, me isolando ainda mais do mundo. Eu via Osvaldo de longe na igreja, e meu coração se apertava. Como eu poderia lhe dar uma notícia que, eu sabia, destruiria o mundo dele tanto quanto destruiu o meu? Ele, que já lutava com a culpa, agora teria que carregar o fardo de uma paternidade proibida. Finalmente, numa terça-feira à noite, eu o procurei. A desculpa foi levar um doce de leite que eu tinha feito. Ele me recebeu na cozinha da casa paroquial, como sempre. Parecia cansado, mas sorriu ao me ver. Um sorriso que se desfez no instante em que ele viu a expressão no meu rosto. Ceissa?
O que aconteceu? Você está pálida. Eu não consegui dizer nada. Apenas estendi a mão e lhe entreguei a pequena caixa do teste de gravidez, que eu trouxera comigo. Ele pegou, confuso. Olhou para a caixa, depois para mim, depois para a caixa de novo. Vi a compreensão nascer em seus olhos, seguida por uma onda de incredulidade e, finalmente, de pânico puro. Não, ele sussurrou, balançando a cabeça. Não pode ser. Ceissa isso. Isso é impossível. Eu também achei. Minha voz saiu fraca. Fiz outro. E mais outro. Todos deram o mesmo resultado. Nós vamos ter um filho, Osvaldo. Ele se afastou de mim, como se eu tivesse uma doença contagiosa. Andou de um lado para o outro na cozinha, as mãos na cabeça, o rosto desfigurado pelo desespero. Era um animal enjaulado. Um filho. Meu Deus. Um filho. Ele repetia, a voz estrangulada. Acabou. Minha vida acabou. Meu sacerdócio. Tudo. Suas palavras, focadas apenas na perda dele, me atingiram como um tapa. E a minha vida. E o meu nome. E o futuro desta criança. Aquele instinto de proteção que nascera em mim se transformou em uma súbita onda de raiva. Sua vida? Questionei, a voz mais firme agora. E a minha, Osvaldo? Você acha que é fácil para mim? Eu tenho 65 anos. Tenho filhos, netos, uma reputação. O que você acha que vão fazer comigo quando descobrirem? Ele parou de andar e me encarou. O pavor em seus olhos era tão profundo que minha raiva se dissipou, dando lugar à compaixão. Ele estava tão assustado quanto eu. Me perdoe, Ceissa. Eu não estou pensando direito. Ele se aproximou e segurou minhas mãos. Estavam geladas. O que nós vamos fazer? Ninguém pode saber. Ninguém. Isso destruiria tudo. E como pretendemos esconder uma gravidez? Perguntei, com um pingo de sarcasmo. A minha barriga vai crescer, Osvaldo. As pessoas não são cegas. Ele ficou em silêncio, o cérebro trabalhando febrilmente em busca de uma saída, de uma solução que não existia. Eu via o conflito em seu rosto. O homem que me amava queria me proteger. O padre que temia o escândalo queria apagar o problema. Eu vou resolver, ele disse por fim, mas sua voz não tinha convicção. Eu vou falar com o bispo. Dom Eugênio. Ele sempre gostou de mim. Vou confessar tudo a ele. Ele vai me ajudar a encontrar uma solução. Uma solução discreta. Talvez ele possa te mandar para um lugar, um convento, onde você possa ter o bebê em paz. E depois a gente vê. A igreja cuida dessas coisas, Ceissa. Eles sabem como ser discretos. Cada palavra dele era um balde de água fria na minha esperança. Ele não disse, nós vamos resolver. Ele disse, eu vou resolver. Ele não falou em assumir a criança, em ficarmos juntos. Ele falou em me esconder, em esconder nosso filho. A solução dele era me apagar da equação. Você quer me mandar embora? Perguntei, o coração se partindo. Não. Claro que não. Ele se apressou em dizer, mas seus olhos não conseguiam sustentar os meus. É para te proteger, para proteger a criança do escândalo. Pense no que vão dizer, no que vão fazer com você aqui em Caruaru. Vão te crucificar. É o melhor a fazer, Ceissa. Confie em mim. Eu vou dar um jeito. Eu vou cuidar de vocês, mesmo de longe. Eu juro. Ele me abraçou. Um abraço desesperado, que não tinha o calor de antes, mas o frio do medo. E eu, exausta e assustada, me deixei ser consolada por promessas vazias. Uma parte de mim queria acreditar nele, queria acreditar que a igreja, em sua sabedoria, encontraria uma solução misericordiosa. Mas outra parte, a parte mais sábia, a mulher que aprendeu a ler os homens nos olhos, sabia que eu estava sozinha. Sabia que ele, ao recorrer ao bispo, não estava buscando uma solução para nós. Estava buscando a absolvição para si mesmo. Ele estava entregando o nosso destino nas mãos da mesma instituição que havíamos traído. Naquela noite, eu voltei para casa com uma certeza amarga no coração. Osvaldo não era o homem forte que eu pensei que fosse. Ele era um homem fraco, apavorado, tentando salvar a si mesmo. E eu, a velha Ceissa da capela, teria que encontrar dentro de mim uma força que eu não sabia que possuía. Porque a guerra que estava por vir, eu teria que lutar sozinha. E o primeiro inimigo já tinha um rosto. A misericórdia calculista da Santa Madre Igreja. Osvaldo foi se encontrar com o bispo Dom Eugênio em Pesqueira 2 dias depois. Ele saiu de Caruaru antes do amanhecer, como um ladrão. Não se despediu de mim. Apenas deixou um bilhete debaixo da porta da minha oficina. Fui resolver nossa vida. Reze por nós. Oh, a caligrafia era nervosa.
quase ilegível. A espera foi uma agonia. Cada dia que passava era um século. Eu continuava com minhas tarefas na igreja, um sorriso forçado no rosto, enquanto por dentro, meu estômago se revirava de ansiedade e enjoo. As beatas me olhavam com curiosidade. Você está mais magra, Ceissa. Está doente? Eu apenas sorria e dizia que era o cansaço da idade. Osvaldo voltou no sábado. Eu o vi chegar no final da tarde, o carro da paróquia parando em frente à casa paroquial. Ele desceu do carro e seu rosto era uma máscara de exaustão e derrota. Ele não olhou na minha direção, embora soubesse que eu o observava da janela da minha casa. Ele entrou na casa paroquial e não saiu mais. Ele não me procurou naquela noite, nem no dia seguinte. Celebrou a missa de domingo com uma voz monótona, os olhos fixos no missal, como se tivesse medo de encarar a congregação. Eu senti um calafrio. O silêncio dele era mais assustador que qualquer palavra. A resposta não veio dele. Veio na forma de um carro preto, oficial da diocese, que parou em frente à minha casa na segunda-feira. Dele, desceu um homem que eu não conhecia, um padre mais jovem, com um rosto severo e um ar burocrático. Ele se apresentou como Padre Cícero, secretário do bispo. Ele não aceitou entrar. Falou comigo ali mesmo, no batente da porta, para que todos os vizinhos pudessem ver e ouvir. Dona Conceição, ele começou, sem rodeios, a voz fria como mármore. Fui enviado por Dom Eugênio para tratar de um assunto delicado. O padre Osvaldo nos confessou a situação. Ele pronunciou a palavra situação com nojo, como se falasse de lixo. O bispo está, naturalmente, muito decepcionado, mas como um pai misericordioso, ele deseja oferecer-lhe uma saída digna. Era a mesma história que Osvaldo tinha me contado, mas agora dita com a frieza de um funcionário. Ele me falou de um convento em Picuí, na Paraíba. Um lugar para moças que cometeram um deslize. Lá, eu seria cuidada. Teria meu filho em segredo. A criança seria entregue para adoção a uma família católica e de bem. E eu poderia, depois de um tempo de penitência, ser transferida para outra paróquia, em outra cidade, onde ninguém conhecesse meu passado. É a solução mais caridosa para todos os envolvidos, Dona Conceição, ele concluiu. Especialmente para a criança, que não mereceria crescer sob a mancha de tal pecado. Eu ouvia tudo aquilo em um torpor. Eles queriam apagar meu filho, arrancá-lo de mim e entregá-lo a estranhos, como se fosse um objeto defeituoso. Queriam me esconder, me silenciar, me transformar em um fantasma. E Padre Osvaldo? Perguntei, a voz um fio. O que vai acontecer com ele? Padre Osvaldo será transferido, disse o secretário, com desdém, para uma paróquia rural, muito pequena, no interior do Piauí. Um lugar para meditar sobre seus erros e fazer penitência pelo resto da vida. Ele já aceitou sua punição. Agora, só falta a senhora aceitar a sua ajuda. A palavra ajuda soou como um insulto. Então era isso. Osvaldo tinha me entregado. Tinha negociado a própria pele em troca do meu exílio e do futuro do nosso filho. Aquele homem fraco e assustado tinha feito sua escolha. E a escolha não me incluía. Uma fúria gelada, uma fúria que eu nunca senti em toda a minha vida, subiu pela minha espinha. Era a fúria de uma leoa defendendo sua cria. Diga ao bispo, comecei, e minha voz não tremeu. Ela saiu clara e cortante, que eu agradeço a caridade dele, mas eu não vou a lugar nenhum. Esta é a minha casa. E este filho é meu. E ninguém, nem o bispo, nem o papa, vai tirá-lo de mim. O rosto do padre Cícero se contraiu em uma máscara de espanto e raiva. Ele não esperava por aquilo. Ele esperava uma viúva assustada e arrependida, que aceitaria qualquer migalha de misericórdia. A senhora está sendo tola, ele sibilou. Está escolhendo o escândalo, a vergonha. A senhora será uma pária nesta cidade. A igreja não poderá mais protegê-la. Eu não preciso da proteção de quem quer roubar meu filho, retruquei. Agora, se me dá licença, tenho mais o que fazer. E bati a porta na cara dele. Apoiei-me na porta, o corpo tremendo, o coração descontrolado. Eu tinha declarado guerra, sozinha, contra uma instituição de 2000 anos. Olhei para a minha barriga, ainda lisa, e fiz uma promessa silenciosa àquela vida que crescia em mim. Eu seria sua fortaleza. Eu seria seu exército. 2 dias depois, Padre Osvaldo foi embora. Ele não veio se despedir. Numa madrugada, um carro da diocese o pegou e ele sumiu. A paróquia foi informada de que ele tinha sido enviado para uma missão urgente.
Ninguém soube a verdade. Ninguém, exceto eu, o bispo e seus secretários. Mas o silêncio deles não era um presente. Era uma estratégia. Eles não podiam me forçar a ir embora, mas podiam tornar a minha vida em Caruaru um inferno. A mão fria da instituição, que antes me afagava, agora se fechava em um punho, pronta para me esmagar, e a primeira arma que eles usariam contra mim seria a mais cruel de todas: o veneno do boato. A igreja não precisou me acusar formalmente. Eles são mestres em um jogo muito mais antigo e sutil, o da insinuação. A guerra contra mim começou silenciosamente, como uma infiltração que aos poucos apodrece a parede. Primeiro, veio a ordem do bispo, trazida pelo novo padre, um senhor idoso e severo chamado Padre Ambrósio, que parecia ter saído diretamente da Idade Média. Fui gentilmente dispensada de minhas funções. Dona Ceissa, a senhora já trabalhou muito por esta paróquia. Ele me disse, com um sorriso falso que não alcançava os olhos. Está na hora de descansar. Vamos dar uma oportunidade para as mais jovens. Fui afastada da cozinha, da limpeza, da organização das festas. As chaves da sacristia, que eu carregava no bolso há mais de 30 anos, me foram tomadas. Foi como se tivessem amputado uma parte de mim. A igreja, que era a extensão da minha casa, agora tinha a porta fechada para mim. Depois, o veneno começou a ser destilado. Ninguém nunca disse: Ceissa está grávida do padre. As palavras eram mais vagas, e por isso mesmo, mais danosas. Coitada da Ceissa. Anda meio desequilibrada desde que o padre Osvaldo foi embora. Dizem que ela teve um ataque de nervos. Está com umas ideias estranhas na cabeça. O bispo mandou afastá-la para o bem dela. Parece que ela está possuída. O demônio da soberba. A palavra possuída se espalhou como praga. Era a explicação perfeita, a arma ideal. Não era um pecado da carne, era uma loucura espiritual. Isso os absolvia de qualquer cumplicidade e me transformava em uma aberração, uma criatura a ser evitada. As pessoas começaram a me olhar de forma diferente. Os velhos amigos, que antes me cumprimentavam com um abraço, agora me davam um aceno de cabeça apressado e mudavam de calçada. Na feira, quando eu me aproximava de uma barraca, as conversas cessavam. Um silêncio constrangedor se instalava, e eu sentia os olhares nas minhas costas quando me afastava. Minha oficina, que sempre tivera um movimento constante, começou a esvaziar. As pessoas preferiam andar com os sapatos furados a ter que me encarar. Eu passava os dias sentada na minha cadeira de trabalho, no meio do cheiro de couro, esperando por clientes que não vinham. O silêncio era a prova da minha exclusão. O golpe mais duro, no entanto, veio através dos meus netos. Um dia, minhas netas Luísa e Beatriz chegaram da escola chorando. As outras crianças no pátio tinham dito que a avó delas era uma bruxa, que tinha enfeitiçado o padre Osvaldo para ele ir embora. O coro da igreja, onde elas cantavam com tanto orgulho, lhes disse que não precisavam mais ir aos ensaios. Meu neto, Tiago, foi dispensado do grupo de coroinhas. Disseram que precisavam de meninos de famílias exemplares. Ver a dor e a confusão nos olhos dos meus netos foi a tortura mais requintada que poderiam ter me imposto. Eles estavam me punindo através de crianças inocentes. Minha família, que até então estava alheia a tudo, começou a perceber que algo estava muito errado. Minha filha Sofia, a mais sensível, foi a primeira a me confrontar. Mãe, o que está acontecendo? Por que as pessoas estão agindo assim com a senhora? O que a senhora fez? Eu não podia mais esconder. Minha barriga, embora ainda discreta sob as roupas largas, já começava a dar sinais. E eu estava cansada de carregar aquele fardo sozinha. Chamei meus 3 filhos para uma conversa na minha sala. Sofia, Marcos e Clara, que veio de Recife, preocupada com as notícias vagas que chegavam até ela. Contei tudo, do começo ao fim. A solidão, a amizade com Osvaldo, o amor que nasceu, o nosso segredo, a gravidez. Falei com a voz calma, sem omitir minha culpa, mas também sem me diminuir. O silêncio que se seguiu foi terrível. Clara, a mais liberal, foi a primeira a quebrar o gelo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de compaixão. Ela se levantou e me abraçou. Oh, mãe, por que a senhora não nos contou antes? A senhora não precisava passar por isso sozinha. Sofia também me abraçou, chorando junto comigo. Nós estamos com a senhora, mãe. Não importa o que aconteça.
Mas Marcos, meu filho do meio, o mais conservador, o que mais se importava com as aparências, não se moveu. Ele estava pálido, o rosto fechado em uma máscara de choque e vergonha. Grávida? A senhora está grávida? De um padre? Ele disse, a voz baixa, incrédula. A senhora tem noção do que fez? A senhora destruiu o nome da nossa família. Que vergonha, minha mãe. Que vergonha. Ele se levantou e saiu, batendo a porta. Cada palavra dele foi um prego a mais na minha cruz. A condenação vinda de um estranho dói, mas vinda de um filho, ela desangra. Naquela noite, eu entendi a dimensão do meu isolamento. A cidade me condenava, a igreja me bania, e uma parte da minha própria família sentia vergonha de mim. Eu estava em uma ilha, e a maré de julgamento subia por todos os lados. A única terra firme sob meus pés era a certeza daquela vida dentro de mim, e era a ela que eu me agarrava para não afundar. A revelação da minha gravidez caiu como uma bomba no centro da minha família, e os estilhaços voaram para todos os lados. O abraço de Sofia e Clara foi meu único colete à prova de balas naquele primeiro momento, mas a reação de Marcos abriu uma ferida que demoraria a cicatrizar. Marcos sempre foi o mais apegado às tradições, o que mais se orgulhava do nome dos Almeida. Ele era casado com Lúcia, uma mulher tão ou mais conservadora que ele, que participava de todos os movimentos da igreja e via o mundo em preto e branco, pecado e virtude. Para eles, o que eu fiz não era um deslize humano, era uma mancha indelével, uma vergonha pública que respingava neles. E pior, no filho deles, Tiago. A conversa que se seguiu à saída abrupta de Marcos foi ainda mais dolorosa. Lúcia, sua esposa, ligou para a minha casa naquela mesma noite. Sua voz era gélida, cheia de uma raiva justiceira. Dona Conceição, eu não sei o que a senhora tinha na cabeça, mas eu não vou permitir que o meu filho seja alvo de chacota na escola por causa do seu pecado. Marcos está destruído. A senhora nos envergonhou. Ela me proibiu de ver Tiago. Disse que até a poeira baixar, o que eu sabia ser um eufemismo para até essa criança nascer e o escândalo morrer, era melhor que eu mantivesse distância. Desligou o telefone na minha cara. Perder o contato com meu neto foi como perder um pedaço do coração. Tiago era meu companheiro. Vinha quase toda tarde depois da escola para comer bolo e me ouvir contar histórias. A ausência dele na minha casa era um buraco silencioso e doloroso. Sofia e Clara, por outro lado, se tornaram minhas leoas protetoras. Clara, que morava em Recife, passou a vir para Caruaru todo o final de semana. Trazia comidas que eu gostava, cremes para evitar estrias e um otimismo contagiante que me impedia de afundar na autopiedade. Deixa esse povo pra lá, mãe. Bando de hipócritas, ela dizia, enquanto massageava meus pés inchados. A senhora tem mais é que ser feliz. A vida te deu um presente, uma segunda chance de ter um bebê no colo. Vamos focar nisso. Sofia, que morava perto, tornou-se minha sombra. Ia comigo ao médico, porque eu tive que criar coragem para enfrentar o posto de saúde, onde cada enfermeira me olhava com uma curiosidade mórbida. Enfrentava as vizinhas fofoqueiras, respondendo com uma firmeza que eu não sabia que ela tinha. Defendia-me com unhas e dentes. Minha mãe não fez nada sozinha, ela gritou para Dona Elvira, a vizinha mais linguaruda, que ousou comentar sobre a minha falta de vergonha. Onde está a culpa do homem, do padre que a igreja escondeu? É muito fácil jogar a pedra só na mulher, não é? A briga com Marcos, no entanto, dividiu as irmãs. Clara e Sofia não conseguiam perdoar a atitude dele. Ele é um covarde, Clara disse um dia, a voz cheia de desprezo. Está mais preocupado com o que os amigos do clube vão pensar do que com a própria mãe. E aquela Lúcia? Uma beata de vitrine, isso sim. Os almoços de domingo na minha casa, que antes eram uma festa barulhenta com todos os filhos e netos, acabaram. Agora, eram encontros menores, mais silenciosos. Ou eu almoçava com Sofia e suas filhas, ou com Clara, quando ela vinha. Marcos e sua família não apareceram mais. Os laços que eu passei a vida inteira tecendo estavam se esgarçando. Essa guerra familiar me feria profundamente. Eu entendia, de certa forma, o choque de Marcos. Eu tinha sido o pilar moral da família. E, de repente, esse pilar ruía, revelando fundações de barro, de desejo, de humanidade. Para ele, era uma traição. Tentei falar com ele algumas vezes. Liguei, mas ele não atendia. Fui até sua casa, mas ele mandou Lúcia dizer que não estava.
Ele estava me punindo com o silêncio, a mesma arma que a igreja usava. A solidão, mesmo com o apoio de minhas filhas, era imensa. À noite, quando a casa se aquietava, eu sentia o peso de tudo: o abandono de Osvaldo, o julgamento da cidade, o desprezo do meu filho. Eu conversava com a minha barriga, que começava a despontar, redonda e teimosa. Você está me ouvindo aí dentro, meu anjinho? Eu sussurrava, a mão espalmada sobre o ventre. O mundo aqui fora está uma confusão, mas não se preocupe. Sua mãe é forte. Nós vamos passar por isso, você e eu, juntos. Aquele pequeno ser, que ainda nem tinha um rosto, se tornou meu companheiro, meu confidente, minha razão para levantar da cama todas as manhãs. A família que eu conhecia estava rachada, talvez para sempre, mas uma nova família, de apenas 2 pessoas, estava se formando ali, no meu útero. E por essa família, eu lutaria até o fim. Os meses foram passando e minha barriga crescia, irrefutável, sob os vestidos largos. Era a prova viva que desmentia os boatos de possessão e confirmava um pecado muito mais terreno. O escândalo, que antes era sussurrado, agora tinha uma forma. A minha forma, arredondada e desajeitada, caminhando pela rua a caminho da padaria. A vergonha inicial deu lugar a uma teimosia desafiadora. Eu não me escondia. Se as pessoas queriam olhar, que olhassem. A igreja, percebendo que sua estratégia de isolamento e difamação não tinha me forçado a fugir, decidiu que era hora de um ataque mais direto. Eles precisavam de um gesto público, de uma demonstração de força que reafirmasse sua autoridade e me colocasse em meu devido lugar. Foi então que aconteceu a cena que abriu esta história. A visita do Monsenhor Inácio, o carrasco de batina. Ele chegou numa tarde de agosto, o mesmo mês em que, 1 ano antes, eu e Osvaldo tínhamos nos entregado um ao outro na sacristia. A ironia não me passou despercebida. Naquela época, eu estava no auge da minha queda. Agora, estava prestes a receber a sentença final. Eu estava na sala, tentando costurar uma roupinha de bebê, quando o carro preto da diocese parou na porta. Meu coração deu um pulo. Eu sabia o que aquilo significava. Sofia estava comigo. Tinha vindo trazer umas frutas. Ela olhou pela janela e seu rosto se fechou. Não receba esse homem, mãe. A senhora não deve satisfação a eles. Eu preciso, minha filha. Preciso ouvir o que ele tem a dizer. É melhor enfrentar de uma vez. Pedi que Sofia fosse para o quarto. Não queria que ela se envolvesse. Abri a porta e o Monsenhor Inácio entrou, trazendo consigo um ar frio de tribunal. A conversa foi exatamente como me lembro. Um replay doloroso da cena que já estava gravada na minha memória. Suas palavras eram calculadas para ferir, para humilhar. Ele falou do ato, da criança, do fruto do pecado. Falou da misericórdia da igreja, que eu tinha recusado. Falou da minha teimosia, da minha soberba. Desta vez, no entanto, eu estava mais preparada. A dor e o isolamento dos últimos meses tinham forjado em mim uma casca mais grossa. Eu não era mais a mulher assustada que chorou na cozinha com Osvaldo. Quando ele me deu o veredito final, o banimento de todas as atividades paroquiais, a proibição que se estendia às minhas netas, eu o encarei nos olhos. Não chorei, não implorei, apenas senti o peso da injustiça. Eles puniram Osvaldo, sim, mas o puniram com o silêncio, com o exílio. A punição dele era privada, a minha não. A minha era pública. Eles precisavam de um bode expiatório, de um exemplo para o rebanho, e eu era o alvo perfeito. Uma mulher, idosa, viúva, frágil. Mal sabiam eles que a maternidade tardia, que deveria ser a minha maior fraqueza, tinha se tornado a minha maior força. Quando ele se levantou para ir embora, parando no umbral da porta para que toda a rua ouvisse a sentença, eu também me levantei, com dificuldade, por causa do peso da barriga. Monsenhor, eu o chamei, e ele se virou surpreso. Pois não? O senhor disse que eu não sou mais bem-vinda na casa de Deus. Eu disse, a voz calma, mas o senhor se esquece de uma coisa. O Deus em que eu acredito não mora entre paredes de tijolo. Ele mora aqui. E coloquei a mão sobre o meu ventre, sobre o coração que batia dentro de mim. E desta casa ninguém me expulsa. Ele me olhou com uma mistura de fúria e assombro. Não disse mais nada. Apenas se virou e foi embora, a batina preta se agitando ao vento. Sofia saiu do quarto, os olhos vermelhos de raiva e de lágrimas contidas. Ela me abraçou com força. Eu tenho tanto orgulho da senhora, mãe.
tanto orgulho. Naquele momento, eu soube que tinha feito a escolha certa. Eles podiam me tirar a igreja, os amigos, até mesmo o respeito da cidade, mas não podiam me tirar a dignidade. E não podiam tirar de mim o amor incondicional que eu já sentia por aquele filho, que mesmo antes de nascer, já tinha me ensinado mais sobre fé e coragem do que 50 anos de missas e novenas. O decreto deles era o fim de uma vida, mas era também o começo de outra, muito mais verdadeira. Setembro chegou, e com ele as dores e o peso final da gravidez. Meu corpo, aos 65 anos, sentia o esforço de gerar uma vida. Meus tornozelos inchavam, minhas costas doíam, e o sono era uma visita rara e breve. Mas cada chute, cada movimento dentro de mim, era um lembrete de que eu não estava sozinha, e de que o fim da jornada estava próximo. Decidi que teria meu filho em casa. A ideia de ir para o hospital da cidade, de me expor aos olhares curiosos e aos comentários maldosos de enfermeiras e médicos, era insuportável. Eu queria que meu filho viesse ao mundo em um ambiente de paz e de amor, não de julgamento. Sofia e Clara apoiaram minha decisão. Encontramos uma parteira, Dona Zefinha, uma senhora de mãos firmes e olhos sábios, que já tinha trazido ao mundo metade de Caruaru. Ela não me fez perguntas indiscretas. Apenas examinou minha barriga, ouviu o coração do bebê com um estetoscópio antigo e disse: "Esse menino é forte. Vai vir na hora certa." A hora certa chegou numa noite quente de outubro, sob uma lua cheia que parecia um holofote no céu. As contrações começaram leves, como cólicas, mas logo se tornaram ondas poderosas, que me tiravam o fôlego. Minha casa, que nos últimos meses fora um lugar de silêncio e solidão, encheu-se de uma energia feminina e forte. Sofia estava ao meu lado, segurando minha mão, limpando o suor da minha testa com um pano úmido. Clara preparava chás calmantes na cozinha, e Dona Zefinha comandava tudo com uma calma impressionante. O trabalho de parto foi longo e difícil. Meu corpo não era mais o de uma jovem. Houve momentos em que pensei que não conseguiria, que minhas forças se esgotariam. A dor era uma montanha que eu precisava escalar, e o topo parecia inalcançável. "Pensa no teu filho, Ceissa", dizia Dona Zefinha, a voz firme. "Toda essa dor é para trazer ele para a luz. Bota força, mulher." E eu pensava nele. Pensava no seu rostinho, que eu ainda não conhecia. Pensava em Osvaldo, no amor e na dor que nos uniu. Pensava na minha vida, em tudo que eu tinha perdido e em tudo que estava prestes a ganhar. E encontrava forças onde não sabia que existiam. Na madrugada, quando o primeiro galo cantou, anunciando um novo dia, eu dei o último empurrão. E então, ouvi o som mais lindo do mundo. Um choro forte, vigoroso, que encheu o quarto e expulsou todas as sombras. "É um menino, Ceissa. Um menino lindo e saudável", anunciou Dona Zefinha sorrindo. Ela o enrolou em um pano branco e o colocou em meus braços. E eu olhei para o meu filho pela primeira vez. Ele era perfeito. A pele morena, um tufo de cabelo preto e liso. E quando ele abriu os olhos, eu prendi a respiração. Eram os olhos de Osvaldo. Profundos, castanhos, com a mesma luz, a mesma alma. Mas em seu rosto havia também os traços dos Almeida, a boca que era um pouco minha, o queixo que lembrava o de meu pai. Ele era a mistura, a síntese de toda a minha história. As lágrimas que eu segurei por meses finalmente vieram, mas não eram de tristeza, eram de alívio, de gratidão, de um amor tão avassalador que parecia que meu coração ia explodir. "Qual vai ser o nome dele, mãe?" perguntou Sofia, emocionada. Eu já tinha escolhido. Benício significa o abençoado, porque apesar de tudo, de todo o pecado e de toda a dor, eu sabia que aquele menino era uma bênção. Ele era a prova de que a vida, teimosa e maravilhosa, sempre encontra um caminho. O registrei apenas com o meu sobrenome, Benício Almeida. No lugar do nome do pai, um traço. Aquele traço doía, mas era necessário. Era a minha forma de protegê-lo, de cortar o laço com o homem que não teve coragem de assumi-lo. A paternidade de Osvaldo seria um segredo que eu levaria para o túmulo. Benício seria apenas meu. Nos dias que se seguiram, a notícia do nascimento se espalhou. As vizinhas passavam pela minha porta, curiosas, tentando ver o filho do pecado. Mas minha casa, com a ajuda de minhas filhas, tornou-se uma fortaleza. Apenas os que vinham por bem eram bem-vindos. Marcos não veio. Nem ele, nem Lúcia, nem Tiago.
A chegada de Benício, em vez de amolecer seu coração, pareceu solidificar sua decisão de se afastar. Aquela ausência era a única nota triste em meio à sinfonia de felicidade, que era ter meu filho nos braços. Mas eu não tinha tempo para a tristeza. Tinha uma nova vida para cuidar. As noites em claro, as trocas de fraldas, a amamentação, tudo era um desafio na minha idade, mas também uma dádiva. Benício, com sua fragilidade e sua total dependência de mim, me deu um novo propósito, uma nova razão de ser. Ele era meu milagre particular, o ponto final de uma história de vergonha e o começo de uma história de amor. A chegada de Benício transformou a minha casa, mas não o mundo lá fora. O dinheiro das minhas economias, que usei durante a gravidez, começou a acabar. A oficina de sapatos continuava às moscas. As pessoas de Caruaru podiam ser curiosas, mas não a ponto de me dar seu dinheiro. A exclusão social agora tinha uma consequência prática e urgente: a fome. Eu precisava encontrar uma forma de sustentar a mim e ao meu filho. Minhas filhas me ajudavam como podiam, mas ambas tinham suas próprias famílias e suas próprias contas para pagar. Eu não podia e não queria ser um fardo para elas. Aos 66 anos, com um bebê de colo, eu precisava me reinventar. A ideia veio numa tarde, enquanto eu ninava Benício na cadeira de balanço. O cheiro que vinha da cozinha era de um bolo de rolo que eu tinha feito para Clara, que viria me visitar. Era a minha especialidade, uma receita de minha mãe que todos elogiavam. As camadas finas de massa e o recheio de goiabada derretida eram famosos nos cafés paroquiais de antigamente. E se, pensei, e se eu vendesse meus bolos? E se eu fizesse da minha cozinha a minha nova oficina? A ideia me deu um novo ânimo. Falei com Sofia e Clara, que me apoiaram na mesma hora. Clara me deu o dinheiro para comprar os primeiros ingredientes. Sofia me ajudou a arrumar a frente da minha casa. Colocamos uma pequena mesa de madeira na calçada, uma toalha de chita colorida e uma placa simples, pintada à mão por minha neta Luísa. Bolo de rolo da vovó Ceissa. Comecei com pouco. Fazia 2 ou 3 bolos por dia. No começo, as vendas eram fracas. As pessoas passavam, olhavam de longe, cochichavam, mas não compravam. A mancha do meu nome ainda afastava a clientela, mas eu não desisti. Todos os dias eu montava a minha mesinha. Benício ficava ao meu lado, no seu carrinho, um bebê risonho e gordinho que encantava quem se atrevia a chegar mais perto. Aos poucos, a curiosidade começou a vencer o preconceito. A primeira a comprar foi Dona Nevinha, uma senhora que morava no fim da rua e que sempre fora mais justa que os outros. Ela se aproximou, fingindo desinteresse. "Quanto é o bolo, Ceissa?" "R$ 10, Nevinha." Ela me deu o dinheiro, pegou o bolo e foi embora sem dizer mais nada. Mas no dia seguinte, ela voltou. "Menina, que bolo bom era aquele. Me dá outro." Foi o começo. A qualidade do meu bolo de rolo começou a fazer um marketing boca a boca mais poderoso que qualquer fofoca. Uma pessoa comprava, gostava, contava para outra. As pessoas vinham, compravam rapidamente e iam embora. Mas vinham. Depois, adicionei garapa. Comprei um moedor de cana antigo e o instalei na frente de casa. O barulho da máquina moendo a cana e o cheiro doce da garapa gelada, servida com limão, atraíam os passantes nos dias quentes. Aos poucos, a calçada em frente à minha casa começou a ter um pequeno movimento. Não eram apenas os bolos e a garapa que as pessoas vinham buscar. Com o tempo, percebi que muitos vinham pela história. Vinham para ver a velha que teve filho do padre. Vinham com um olhar que misturava julgamento e uma estranha admiração. Eu não falava da minha vida, a não ser que perguntassem. Mas eu não me escondia. Eu estava ali, todos os dias, com meu filho no colo ou no carrinho, a cabeça erguida. Minha presença constante, minha recusa em me curvar à vergonha, começou a mudar a percepção das pessoas. Deixei de ser apenas a pecadora. Tornei-me uma figura de resiliência. Uma mulher que, apesar de tudo, estava ali, trabalhando, criando seu filho, sobrevivendo. A pequena venda na calçada se tornou mais do que uma fonte de renda. Tornou-se o meu púlpito, o meu lugar de reafirmação. Cada bolo vendido, cada copo de garapa servido, era uma pequena vitória contra aqueles que quiseram me apagar. Com o dinheiro que ganhava, eu comprava o leite de Benício, pagava minhas contas, vivia com simplicidade, mas com dignidade. Eu não precisava mais da caridade de ninguém. Eu era novamente a dona do meu próprio sustento. Marcos, meu filho,
Às vezes passava de carro pela minha rua. Eu o via diminuir a velocidade, olhar para a minha mesinha, para mim e para Benício. Havia uma expressão de conflito em seu rosto, mas ele nunca parava. A ferida entre nós continuava aberta. Mas eu tinha meu trabalho, minhas filhas, meus netos, os de Sofia e Clara, que vinham sempre me ver e paparicavam o tio bebê. E, acima de tudo, eu tinha meu Benício. A venda da vovó Ceiça era a prova de que, mesmo quando o mundo tenta te derrubar, é sempre possível encontrar um novo chão para recomeçar e florescer. O tempo, que antes parecia um inimigo, um carrasco que arrastava os dias, tornou-se um aliado. Os anos passaram com a velocidade que só as mães conhecem. Num dia, Benício era um bebê que se aninhava em meu peito. No outro, um menino de pernas compridas que corria pelo quintal, chutando uma bola de meia. Hoje, ele tem 10 anos. E é a luz da minha vida. Vê-lo crescer foi como assistir a um milagre em câmera lenta. Suas primeiras palavras, seus primeiros passos, a primeira vez que ele escreveu seu nome com uma letra agarranchada. Cada pequena conquista dele era uma festa para mim. Ele cresceu na calçada, entre a mesa de bolos e o moedor de cana. Aprendeu a contar com o dinheiro que eu recebia, a conversar com os clientes, a sorrir para estranhos. Ele é um menino solar, de riso fácil e coração bom. Não há nele a sombra do escândalo que marcou seu nascimento. Claro que as perguntas vieram. Crianças são curiosas e, por vezes, cruéis. Benício, por que sua mãe é tão velha? Ela é sua avó? Por que você não tem pai? Eu sempre soube que esse momento chegaria e decidi enfrentá-lo com a verdade. Uma verdade simples, adaptada para a sua idade. Meu filho, eu disse a ele, quando ele me fez a pergunta pela primeira vez, os olhinhos cheios de dúvida. Todo mundo tem um pai. O seu pai foi um homem bom, que eu amei muito, mas ele não pôde ficar com a gente. Ele teve que seguir um caminho diferente, um caminho para o qual ele tinha feito uma promessa há muito tempo. E por que você é mais velha que as outras mães? Ele perguntou. Porque você foi um presente muito especial que Deus me deu de surpresa, quando eu achava que já não ganhava mais presentes. Você foi o meu milagre. Ele pareceu satisfeito com as respostas. Para ele, o amor que recebia de mim, de suas irmãs e sobrinhas, de suas tias, era o suficiente. Sua família era diferente, mas era cheia de afeto. E no fim das contas, é isso que importa. Ele se parece cada vez mais com Osvaldo. O jeito de inclinar a cabeça quando está pensativo, a forma como suas sobrancelhas se juntam quando ele está concentrado em um desenho. E os olhos. Os olhos são um retrato fiel. Às vezes, quando ele me olha de um certo jeito, meu coração dá um solavanco. É como ver um fantasma amado e doloroso. Eu nunca mais tive notícias de Osvaldo. A paróquia no interior do Piauí o engoliu. Às vezes, à noite, eu me pergunto se ele pensa em nós, se ele imagina o rosto do filho que nunca conheceu. Eu rezo por ele, não com raiva, nem com mágoa, mas com uma espécie de compaixão. Rezo para que ele tenha encontrado a paz que tanto buscava, mesmo que o preço dessa paz tenha sido a nossa felicidade. A relação com Marcos continua sendo um nó na minha garganta. Ele e sua família se mudaram para um bairro mais afastado. Nos vemos raramente, em funerais ou casamentos de parentes distantes. As conversas são protocolares, frias. Ele cumprimenta Benício com um aceno de cabeça, mas nunca o olhou verdadeiramente nos olhos. Lúcia me ignora. E Tiago, meu neto, agora um adolescente, me olha com uma mistura de curiosidade e distância, como se eu fosse uma figura exótica e embaraçosa de um passado que não lhe pertence. Essa ferida não fechou. Talvez nunca feche. Mas a vida segue. A minha pequena venda prosperou. Hoje, eu não vendo mais na calçada. Consegui transformar a antiga oficina de Agenor em uma pequena loja, com balcão e algumas mesas. O cantinho da vovó Ceiça. Vendo bolos, doces e a famosa garapa. Tenho clientes fiéis. Tornei-me uma espécie de lenda urbana em Caruaru. A história que antes era um escândalo, hoje é contada com um tom de admiração. Benício me ajuda na loja depois da escola. Ele é meu braço direito, meu gerente mirim. É um menino inteligente, bom aluno, cheio de sonhos. Quer ser veterinário. Minha vida hoje é simples. Gira em torno do meu filho, do meu trabalho, das minhas filhas e netas. A igreja? Eu nunca mais pisei lá. Encontrei Deus em outros lugares. No sorriso de Benício, no calor do forno,
Na gratidão de um cliente satisfeito, construí minha própria capela, uma capela sem paredes, feita de amor e resiliência. E o menino dos olhos castanhos, o fruto do meu pecado, é o sacerdote maior deste meu novo templo. Numa manhã chuvosa de novembro, quando Benício já tinha completado 12 anos, o carteiro me entregou uma carta. O envelope era amarelado, o endereço escrito com uma caligrafia tremida e desconhecida. O remetente era de uma cidadezinha no Piauí chamada Uruçuí. Meu coração parou. Eu sabia, antes mesmo de abrir, de quem era aquela carta. Levei o envelope para a cozinha, as mãos trêmulas. Benício estava na escola. Sentei-me à mesa e, com o cuidado de quem manuseia uma relíquia, abri o envelope. A carta não era de Osvaldo. Era de um homem chamado Frei Damião, do pequeno convento franciscano da cidade. A caligrafia era a dele. Prezada Senhora Conceição Almeida, escrevo-lhe a pedido de um irmão em Cristo, que recentemente partiu para a casa do Pai. Seu nome era Osvaldo Pereira. Ele não usava mais o título de padre há muitos anos. Passei os últimos 5 anos cuidando dele aqui em nosso pequeno posto de saúde. Ele chegou a Uruçuí há mais de uma década, como padre, mas pouco tempo depois, pediu dispensa de seus votos e do sacerdócio. Viveu aqui como um homem comum, um homem simples e atormentado. Trabalhou na roça, deu aulas para crianças, mas nunca encontrou a paz. Ele morreu de uma febre, uma doença do sertão que o consumiu rapidamente. Em seu leito de morte, ele me pediu que lhe escrevesse. Ele não teve forças para fazê-lo ele mesmo. Ele me pediu para lhe dizer que nunca houve um dia sequer em que ele não pensou na senhora e no filho que ele não conheceu. Ele me disse que a covardia dele foi o maior pecado de sua vida e que ele rezava todos os dias para que a senhora o perdoasse. Ele guardava consigo uma única foto, pequena e amassada, que ele me disse ter recortado de um jornal de Caruaru que um viajante trouxe. Era uma foto da inauguração de uma feira de artesanato, e no canto aparecia uma senhora vendendo bolos, com um menino ao seu lado. Ele dizia que o menino tinha os olhos dele. Ele me pediu para lhe enviar o que ele tinha de mais precioso, e me pediu, por fim, que dissesse à senhora uma única coisa. Diga a ela que eu a amei, e que meu maior arrependimento não foi o pecado, mas não ter tido a coragem de viver o amor. Ele se foi em paz, logo depois de me fazer este pedido. Que Deus o tenha em sua misericórdia. Em Cristo, Frei Damião. Junto com a carta, havia um pequeno pacote enrolado em um lenço. Dentro, encontrei um terço de madeira, gasto pelo uso, e a pequena foto de jornal, amarelada e frágil. Era eu, com Benício, que devia ter uns 8 anos na época. O recorte era minúsculo, mas inconfundível. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, molhando a carta, o terço, a foto. Então ele tinha nos visto, ele sabia de nós, e ele tinha se arrependido. A notícia de sua morte não me trouxe alegria, nem um sentimento de vingança. Trouxe uma tristeza profunda e serena. Uma tristeza pelo homem que ele poderia ter sido, pela vida que poderíamos ter tido, pela felicidade que sua fraqueza nos roubou. Ele não era um monstro, era apenas um homem que, encurralado entre o amor e o dever, entre a fé e o medo, fez a escolha errada e pagou por ela com uma vida de solidão e remorso. Guardei a carta e o terço em uma caixa de madeira, junto com o bilhete da rosa que ele me deu, tantos anos atrás. A foto, eu a coloquei em um pequeno porta-retratos na minha mesinha de cabeceira. Quando Benício chegou da escola, ele viu a foto. Mãe, quem é esse homem na foto com a gente? Ele apontava para uma sombra desfocada atrás de mim no recorte de jornal, que eu nem tinha notado. Mas ele não falava disso. Ele falava do terço que estava ao lado da foto. Não, ele falava de si mesmo. Mãe, quem é esse menino? É você, meu filho. Há alguns anos. Ele me olhou. Depois olhou para a foto de novo. Meus olhos, ele disse pensativo, são iguais aos daquele moço que vinha aqui, o padre Osvaldo. Meu sangue gelou. Como você se lembra dele, meu filho? Você era só um bebê. Eu não lembro. Eu sonho. Às vezes sonho com ele. Ele me benze com água na cabeça. Fiquei sem palavras. Talvez as almas tenham uma memória que o cérebro não guarda. Naquela noite, antes de dormir, eu olhei para a foto. E pela primeira vez em 12 anos, eu rezei por Osvaldo Pereira. Não pelo padre, mas pelo homem. Pedi a Deus que perdoasse sua fraqueza, assim como eu, finalmente, em meu coração, o perdoava. A carta não era um fim.
Era uma absolvição, para ele e para mim. A adolescência de Benício trouxe novos desafios e novas alegrias. Ele se tornou um rapaz alto, quieto e observador, com a mesma alma gentil que eu via em seu pai. A semelhança física se acentuou, e às vezes era desconcertante. Mas ele tinha a minha força, a minha resiliência. A nossa loja, o cantinho da vovó Ceissa, tornou-se um ponto de encontro na cidade. Não era mais apenas um lugar para comprar bolo, mas um lugar onde as pessoas vinham para conversar, para desabafar. Ironicamente, eu, a mulher que fora banida do confessionário, me tornei uma espécie de confessora leiga. As pessoas me contavam seus problemas, suas dores, e eu as ouvia, sem julgamento, oferecendo um conselho ou apenas um ouvido atento, junto com um pedaço de bolo. Minha relação com minhas filhas e netas era o alicerce da minha vida. Luísa e Beatriz, agora mulheres feitas, uma advogada e a outra professora, eram tias corujas para Benício. Ele era o irmão mais novo que elas nunca tiveram. Mas a ponte com Marcos continuava em ruínas. A distância se tornara um hábito, uma ferida coberta por uma cicatriz grossa de orgulho e ressentimento. Tiago, meu neto, já era um jovem na universidade, estudando engenharia em Campina Grande. O tempo que eu perdi com ele, os anos de sua infância e adolescência, eram um buraco na minha alma. A reviravolta aconteceu de forma inesperada. Minha nora, Lúcia, a que fora a mais dura em seu julgamento, adoeceu. Um problema sério no coração, que exigiu uma cirurgia delicada e um longo período de recuperação. Marcos ficou desnorteado. O homem que sempre pareceu tão forte e no controle de tudo, estava perdido, assustado. Sofia me contou. Ele não sabe o que fazer, mãe. Está sobrecarregado, cuidando da Lúcia, do trabalho. Ele não pede ajuda. O orgulho não deixa. Meu coração de mãe falou mais alto que qualquer mágoa. Fiz o que sempre fiz a vida inteira. Cozinhei. Preparei uma grande panela de canja de galinha, a preferida de Marcos desde criança. Coloquei em potes e pedi a Sofia que levasse para ele. Diga que foi você quem fez, pedi a ela. Sofia me olhou com ternura. Não, mãe. Ele precisa saber que veio da senhora. E 2 dias depois, no final da tarde, enquanto eu fechava a loja, ouvi uma voz atrás de mim. Mãe, virei-me. Era Marcos. Ele estava parado na porta, mais magro, com os olhos fundos. Parecia ter envelhecido 10 anos em 1 mês. Ficamos nos olhando em silêncio por um longo momento. Havia 12 anos de palavras não ditas entre nós. A canja, ele começou, a voz embargada. Estava igual a que a senhora fazia quando eu ficava doente. Eu não consegui responder. Apenas assenti, sentindo as lágrimas se formarem nos meus olhos. Ele deu um passo à frente, e depois outro. E então, para minha surpresa, ele me abraçou. Um abraço desajeitado, enferrujado pela falta de prática, mas forte. Senti seus ombros tremerem e ouvi seus soluços abafados no meu ombro. Me perdoa, mãe, ele sussurrou. Me perdoa por todos esses anos. Eu fui um tolo, um covarde. Eu tinha tanto medo do que os outros iam pensar, que eu te abandonei quando a senhora mais precisou de mim. Me perdoa. As lágrimas que eu segurei por tanto tempo vieram de uma vez. Eu o apertei em meus braços, meu filho. Meu menino teimoso. Eu te perdoo, meu filho. Claro que eu te perdoo. Naquele momento, Benício, que estava nos fundos da loja arrumando o estoque, apareceu na porta. Ele parou, surpreso ao ver a cena. Marcos se afastou de mim, enxugando os olhos, e se virou para encarar o meio-irmão que ele nunca tinha realmente conhecido. Ele olhou para Benício, agora um rapaz quase da sua altura, e o viu de verdade pela primeira vez. Viu o menino bom e educado que eu criei. Viu os olhos do pai, mas viu também o sorriso da mãe. Viu a família. Benício, ele disse, a voz ainda rouca. Eu sou Marcos, seu irmão, e eu queria te pedir desculpas. Eu errei muito com você e com a nossa mãe. Benício, com a sabedoria tranquila que sempre teve, apenas sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Tudo bem, ele disse. Não foi uma solução mágica. As feridas não se fecharam da noite para o dia, mas a ponte, que por tanto tempo esteve em ruínas, teve sua primeira viga de reconstrução assentada. Uma viga feita de canja de galinha, de lágrimas e, acima de tudo, de perdão. A doença de Lúcia, por uma ironia do destino, tinha trazido a cura para a nossa família.
Caruaru, em junho, se transforma. A cidade inteira respira o São João. As ruas se enchem de bandeirinhas coloridas. O cheiro de milho e canjica está por toda parte, e o som da sanfona ecoa dia e noite. Para mim, o São João sempre foi uma época de memórias agridoces. Foi numa noite de São João que a primeira confissão silenciosa aconteceu entre mim e Osvaldo. Este ano, no entanto, era diferente. Era o primeiro São João em mais de uma década que minha família estava inteira novamente. Lúcia, recuperada da cirurgia, embora ainda fraca, estava mais suave, menos julgadora. A proximidade com a morte parecia ter lhe dado uma nova perspectiva. Marcos estava diferente, mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ele e Benício estavam, aos poucos, construindo uma relação. Marcos o ensinava sobre finanças para a loja, e Benício, em troca, o atualizava sobre as tecnologias que ele não entendia. Na noite do dia 24 de junho, a noite da grande fogueira, a cidade inteira se reúne no pátio do forró. Minha família decidiu ir. Todos nós. Eu, meus 3 filhos, meus netos, minhas noras. Uma tribo barulhenta e feliz. Eu estava sentada em um banco, observando Benício, agora com 16 anos, dançando quadrilha com suas primas. Ele era desajeitado, ria de si mesmo, e seu rosto estava iluminado pela alegria e pelas luzes coloridas da festa. Ao meu lado, Marcos colocou um copo de quentão na minha mão. "Feliz, mãe?" ele perguntou. "Mais do que eu poderia imaginar", respondi, e era a mais pura verdade. Enquanto eu observava a festa, vi um rosto familiar na multidão. Padre Ambrósio, o mesmo padre severo que me comunicou meu afastamento, agora muito mais velho, curvado pela idade, caminhava com dificuldade, amparado por 2 senhoras da paróquia. Nossos olhares se cruzaram por um instante. No seu, não havia mais a dureza de antes, mas uma espécie de cansaço, talvez de resignação. Ele desviou o olhar primeiro. Naquele momento eu percebi que não sentia mais raiva. Não sentia nada. A igreja, que fora o centro do meu universo, que me construiu e depois tentou me destruir, era agora apenas uma memória distante, uma instituição que seguia seu caminho, enquanto eu seguia o meu. A minha fé não precisava mais da aprovação deles. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto caminhávamos de volta para casa em meio à multidão, uma mulher me parou. Era Dona Elvira, a vizinha que um dia gritou que eu era uma sem-vergonha, a mesma para quem Sofia tinha respondido com tanta fúria. Ela estava mais velha, os cabelos completamente brancos. "Ceissa", ela disse, a voz hesitante. Eu parei, esperando uma nova ofensa, mas para minha surpresa, ela estendeu a mão com um pequeno prato de papelão. Eu fiz pamonha, a sua preferida. "Pegue." Fiquei sem reação. Ela empurrou o prato para a minha mão. "Me desculpe, Ceissa", ela disse em voz baixa, sem me olhar nos olhos, pelo meu mau jeito naquele tempo. "A gente erra muito nesta vida, não é?" Ela não esperou resposta. Apenas se virou e se misturou na multidão. Fiquei ali, parada, com a pamonha quente nas mãos. As lágrimas vieram aos meus olhos. Não era um pedido de desculpas grandioso. Não era uma retratação pública. Era um gesto simples. Uma pamonha. Mas naquele gesto, havia o reconhecimento de um erro. A busca por uma pequena redenção. Olhei para o céu, para os fogos de artifício que explodiam em cores, iluminando a noite de São João. Senti a mão de Benício no meu ombro. "Tudo bem, mãe." Eu sorri para ele. "O meu menino, o meu milagre. Tudo ótimo, meu filho. Tudo perfeito." Naquele momento, eu senti que o círculo se fechava. A mulher que fora julgada e condenada naquela mesma época do ano, tantos anos atrás, agora recebia um pedido de desculpas, por mais simples que fosse. A ferida social, a última que ainda ardia, começava a cicatrizar. A cidade, que um dia me virou as costas, agora me oferecia uma pamonha, um símbolo de paz, de aceitação. A minha longa penitência, a penitência que a igreja não me impôs, mas que a vida me deu, estava terminando, e o sabor daquela vitória era doce, doce como a pamonha em minhas mãos. Hoje, eu tenho 74 anos. Meus joelhos doem mais do que antes, e preciso de óculos para ler as receitas, mas meu coração está em paz. Uma paz que eu lutei com unhas e dentes para conquistar. Benício está com 18 anos. Passou no vestibular para veterinária na Universidade Federal, aqui perto. É um homem feito, um homem bom
gentil, responsável, o melhor homem que eu conheço. Ele continua me ajudando na loja nos fins de semana. E nossa cumplicidade é a coisa mais preciosa que eu tenho. Ele sabe de sua história. Não os detalhes sórdidos, mas a essência. Sabe que nasceu de um grande amor. Um amor impossível e trágico. Mas ainda assim, um amor. E isso lhe basta. Minha família está unida. Os almoços de domingo voltaram a ser barulhentos e cheios. Ver meus filhos e netos todos juntos, rindo à mesma mesa, é a melodia mais bonita que meus ouvidos poderiam escutar. Marcos e Benício são mais que irmãos, são amigos. A loja, o cantinho da vovó Ceissa, virou ponto turístico em Caruaru. As pessoas vêm de longe para comer meu bolo de rolo e, como sempre, para ouvir minha história. E eu a conto, não com vergonha nem com raiva, mas como um testemunho, uma prova de que a vida pode nos derrubar, mas sempre nos dá a chance de levantar, mais fortes e mais sábios. Eu não sou mais a Ceissa da capela, sou a Ceissa do bolo de rolo, a vovó Ceissa, a mãe de Benício. São títulos que eu conquistei não pela devoção a uma instituição, mas pela devoção à vida, ao amor, à coragem. Às vezes eu passo em frente à paróquia de São José, olho para a igreja, para suas paredes antigas, e não sinto mais nada, nenhuma dor, nenhuma saudade. Apenas a indiferença que se tem por um lugar que já não nos pertence. Minha fé não morreu, ela apenas mudou de endereço. Migrou das paredes de pedra para a capela que construí dentro de mim. Uma capela onde o único mandamento é amar, o único pecado é o julgamento, e a única hóstia sagrada é a esperança. Eu não sei o que é o céu, nem se ele existe, mas se existir, espero que seja um lugar parecido com a minha cozinha num domingo de manhã, cheia de sol, com o cheiro de bolo no forno, e as vozes das pessoas que eu amo preenchendo o ar. Minha história não é uma história de pecado, é uma história de amor. Amor por um homem, amor por um filho, e, finalmente, amor por mim mesma. O amor que me salvou. Podem ter tentado apagar meu nome da história da paróquia, mas eu escrevi a minha própria história, com a minha própria caligrafia, nas páginas da vida. E esta, ninguém pode apagar. E assim, a vida segue. Um dia de cada vez. Um bolo de cada vez. Se esta minha história tocou seu coração de alguma forma, se ela te fez pensar na força que todos nós carregamos, se inscreva no canal para não perder outras jornadas como a minha. Deixe seu like, seu comentário. Me diga o que você faria no meu lugar. Cada voz aqui é um tijolo a mais na reconstrução da minha capela, aquela que, finalmente, aprendi a carregar dentro de mim. Obrigada por me ouvirem.